Bom dia! Estou muito feliz de poder estar aqui novamente falando de coisas boas. Essa semana quero falar sobre um tema profundo a respeito do discipulado cristão. Todo cristão tem o chamado de seguir a Cristo, de pregar o Evangelho a todos que passarem por eles. Marcos 16,15 diz: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." E em Mateus 28, 19 a 20 está: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Mas para além desse chamado missionário, nós temos, enquanto cristãos, um chamado para o discipulado. Todos somos chamados a ser discípulos e fazer discípulos. E ser discípulo significa estar próximo e conhecer a Deus intimamente. Os discípulos conheciam Jesus de uma forma profunda e nem sempre eles entendiam o que Jesus estava falando. O nosso chamado como cristãos é aprender mais de Deus e nos dedicar ao serviço do reino dele o tempo todo. Agora, o chamado para o discipulado tem duas facetas. Hoje eu vou falar de uma e na sexta-feira de outra. A primeira faceta está lá em Mateus 16, de 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará." E a faceta é: tome a sua cruz e siga-me. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos que essa abordagem não é muito popular. As pessoas não gostam muito de falar sobre esse assunto, os mais jovens e até mesmo pessoas mais velhas da igreja buscam, talvez, na igreja uma teologia que agrade o seu coração, que traga aquele quentinho, sabe? E elas acabam ignorando o chamado que seguir a Jesus é um caminho de sacrifício. E isso acaba contribuindo para uma insatisfação no meio dos cristãos, porque eles pensam: não, seguir a Jesus vai tornar a minha vida mais fácil. Mas quando nós paramos para pensar, pensa nos discípulos. Como é que foi a vida dos discípulos? Eles tinham uma vida fácil? Não, eles eram perseguidos, eles foram perseguidos. Eles viviam fugindo, eles foram mortos e mesmo assim eles não negaram a Jesus, eles se mantiveram firmes na fé. A dificuldade do cristão moderno é entender que o discipulado significa esvaziar-se de si e deixar Jesus crescer. Em Lucas 14, 27 está o seguinte: "E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo." Carregar a cruz é um fardo pesado e estar juntamente com Cristo naquele momento da crucificação é algo que nós nem conseguimos imaginar. Paulo diz aos Gálatas, em Gálatas 2:20, "Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Ser discípulo tem um preço, e esse preço é alto. Não podemos nos deixar enganar e permitir que essa teologia da leveza, de que tudo é muito fácil, nos segue. Ser discípulo significa lutar. Lutar para seguir fiel em momentos que nós temos chance de pecar. Lutar para se manter firme na fé. Mesmo quando tudo parece que está dando errado, tudo parece contrário. Lutar para falar dessa verdade para outras pessoas, porque às vezes não é tão fácil assim. Enfim, viver lutando pelo reino de Deus e pela expansão do reino de Deus. Eu te desejo um bom dia e amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa jornada do discipulado e de que nós precisamos ser obedientes ao nosso Mestre. Ser um verdadeiro discípulo, ser um verdadeiro adorador, buscar a Deus com sinceridade no coração. Ser um discípulo que não busca a realização dos próprios desejos, das próprias vontades, mas que almeja encontrar a vontade de Deus
nos mínimos detalhes e que pergunta para Ele e que busca na palavra as respostas da vida.